Em 1759, na Ilha Maurício, o corpo de uma escrava cai no mar. Enquanto ela se afoga até a morte, ela reza para que seu marido Massamba nunca desista e salve seu povo. No dia seguinte, um grupo de escravos, incluindo Massamba, continua a trabalhar em uma plantação que pertence a Eugene. Restam apenas 2 semanas de colheita, então Eugene pede a Massamba que fique de olho nas coisas e garanta que ninguém esteja se esquivando do trabalho. Ele também o chama de Cícero, em vez de seu verdadeiro nome. Isso faz com que outro escravo o veja como um traidor. À noite, Massamba ensina sua filha Mati a ler e escrever mais um pouco. Mati interrompe a lição para compartilhar que sua amiga Ruba mostrou a ela um caminho no sudoeste que deveria levá-los até Fibulmi, uma vila onde todos os escravos fugitivos se escondem. Ela quer fugir, mas Massamba a proíbe, dizendo que Fibulmi é apenas um mito. O perigo potencial se torna mais óbvio quando eles veem um guarda capturando um escravo do lado de fora. Na manhã seguinte, Eugene e seus guardas capturam outra escrava que tentou fugir. Como essa foi sua primeira tentativa, eles queimam suas costas para marcá-la com uma flor de lírio. Se ela tentar novamente, suas orelhas e tendões serão cortados. Massamba tem que traduzir este aviso para os outros escravos, enquanto um homem perde suas orelhas por ter sido pego uma segunda vez. Eugene então pede a Massamba para lembrar a todos que uma terceira tentativa de fuga é punida com a morte. No meio da noite, Massamba encontra Mati tendo um ataque de pânico depois que um dos guardas a abusou, ele a abraça com força e a guia através disso com orações até que ela se acalme. Depois disso, Mati insiste que eles deveriam arrastar para cima todos os seus mestres e fugir, apontando que os outros escravos o seguiriam como líder. Massamba ainda se recusa e chama Mati de Colette, o que ela odeia. Mati não quer perder sua cultura, mas Massamba prioriza seu futuro e espera que, ao fazê-la se encaixar com os colonizadores, ela possa conseguir um emprego como costureira longe da plantação. Algum tempo depois, Massamba é chamado à casa principal onde Eugene está jantando com algumas pessoas muito importantes. O governador sabe que Massamba pode falar ambos os idiomas e quer que ele o ajude a entender os escravos. Ele pergunta se os negros deveriam ser libertados, mas, como Massamba está com medo, ele responde que os negros existem apenas para servir. Quando ele olha para falar, o governador se ofende e Eugene imediatamente expulsa Massamba. O filho de Eugene, Honore, explica que foi ele quem treinou Massamba porque cresceu aqui na plantação e rapidamente entendeu que alguns escravos estavam tentando se levantar. Ensinar Massamba o convenceu de que os negros também são humanos. O governador menciona Madame La Victoire, uma mulher que caça escravos fugitivos e tem opiniões opostas. Uma discussão surge sobre o tratamento dos escravos e Eugene tem que silenciar Honore para evitar problemas. No entanto, o governador agora acha que Eugene não governa bem essa área. Depois que o governador parte, Eugene dá um tapa em Honor por expor suas visões problemáticas. Então ele chama Massamba para anunciar que ele está perdendo todos os seus privilégios. Ele vai cortar cana como os outros e não vai mais viver com sua filha. Mati ficará sob o teto de Eugen, e se Massamba tentar protestar, ele vai arrasta para cima ela. Quando Mati ouve sobre isso, ela tenta se auto-excluir, mas Massamba a impede e a envia para a casa. Segundos depois, Massamba ouve os cachorros latindo e muitos gritos. Ele imediatamente corre para fora e encontra um guarda em chamas, mas sem sinal de Mati. Os outros guardas dizem a ele que Mati fugiu antes de mandá-lo de volta para seu quarto. Na manhã seguinte, os guardas dizem a Eugene que não conseguiram encontrar Mati. Eugene pede a eles que chamem Madame La Victoire antes de dizer a Honoré para se juntar à caçada para consertar a reputação da família. Honoré é forçado a concordar, mas também pede ao pai que trate Mati melhor quando ele a trouxer de volta. Depois disso, Massamba é amarrado ao chão e chicoteado por vários minutos para fazê-lo falar, mas ele não tem ideia de onde Mati foi. Naquele momento, Madame La Victoire chega com seus filhos Joseph e Baptiste. Ela recusa o dinheiro de Eugene e pede detalhes sobre a fuga de Mati. Victoire tenta interrogar Massamba, explicando que trará Mati viva porque acredita em punição, mas Massamba continua a jurar que não sabe de nada. Então eles trazem a amiga de Mati, Ruba, e como ela está grávida, eles cavam um buraco no chão para sua barriga antes de amarrá-la. Eles só precisam chicotear seus pés uma vez antes dela contar que Mati foi procurar a vila Fibulmi. Victoire já ouviu falar da lenda antes, e imediatamente parte com seus filhos e Honore para começar a busca. Usando as roupas de Mati, um cachorro segue seu cheiro pela floresta até Victoire encontrar marcas no chão que indicam que Mati conheceu alguém e partiu com eles. Algumas horas depois, o grupo percebe que não há mais vestígios a seguir, mas eles podem ver uma colina à distância. Eles decidem chegar ao topo e observar por um tempo para ver se alguém sairá do esconderijo. De volta à plantação, Massamba foi trancado em uma pequena cela com uma máscara de corrente em volta da cabeça. Ele implora por ajuda a Ruba, mas ela o ignora. Quando todos terminam de trabalhar, Ruba joga comida para os cachorros para mantê-los quietos. Mais tarde naquela noite, Ruba cuidadosamente se esgueira e liberta Massamba da cela antes de correr de volta para seu quarto. Com os cachorros adormecidos, Massamba consegue atravessar o campo sem ser detectado. Na manhã seguinte, os filhos de Victoire acham que Mati se foi e estão perdendo tempo, mas Victoire acha que eles precisam ser pacientes. Enquanto isso, Massamba alcança a floresta e para perto do rio para beber. O
que é difícil por causa da máscara. Depois de bater a fechadura por vários minutos com uma pedra, ele consegue quebrá-la e tirar a máscara. Usando galhos para criar sombras sob o sol brilhante, ele consegue encontrar a direção certa para continuar a busca por sua filha. Naquela noite, Vitoire repreende Honore por comer sem modos como um selvagem negro e obriga todos os meninos a rezar. Ela explica que Deus sempre foi seu guia e a salvou nos momentos mais sombrios. Honore já ouviu sua história. Ele sabe que ela foi abusada quando criança, forçada a um casamento indesejado na adolescência e a primeira mulher na ilha a se divorciar. Ele acha que ela é a única pessoa na ilha que conhece os horrores pelos quais os escravos passam e deveria ser solidária. Mas Vitoire insiste que a igreja provou que os negros não têm almas. Ela não acha que é seu lugar questionar a igreja, mas Honore pode dizer que ela tem dúvidas. Durante a noite, Massamba sonha que sua esposa está ao seu lado. No dia seguinte, Massamba começa a subir a colina e é visto por Vitoire. Quando ele começa a vagar entre as árvores, ouve um barulho e encontra um homem negro chamado Kabed, que o guia. Há também uma mulher negra com um bebê e juntos eles todos se escondem do grupo de Vitorir, porque eles entraram na floresta para procurá-los. Naquele momento, o bebê começa a chorar e Batiste os ouve. Então os escravos têm que começar a correr o mais rápido possível. Infelizmente eles não conseguem ir longe, então Kabed faz a mãe se esconder e dá a Massamba uma de suas lâminas. Quando Batiste chega perto o suficiente, ele atira, mas os escravos desviam e Massamba consegue derrubá-lo no chão. Batiste revida enquanto Massamba tenta acertá-lo para nocauteá-lo. No entanto, Massamba congela quando de repente Honore chama seu nome e pede para ele se render. Kabed então aparece atrás de Honore e rapidamente o arrasta para cima, cortando seu pescoço. Depois de pedir a Massamba para fazer o mesmo, Kabed corre para se esconder. Massamba olha para Batiste, mas não consegue se obrigar a fazer isso, então ele também foge. Com Joseph agora correndo atrás dele, Massamba se move o mais rápido possível até ser repentinamente derrubado por um homem negro chamado Rado, que o ajuda a encontrar um lugar para se esconder. Uma vez que Joseph parte, os homens continuam, e Rado explica que está procurando pela Vila Fibulmi. Eles param em uma caverna onde Rado compartilha a pouca comida que tem, mais uma camisa limpa enquanto conta a história por trás de seu uniforme. Ele costumava lutar pela França e até o fizeram cidadão. No entanto, quando chegou a esta ilha, eles queimaram seus papéis de liberdade e tentaram forçá-lo à escravidão. Enquanto isso, Vitoire cuida do corpo de Honore. Batiste aponta que os escravos o pouparam como um bom cristão teria feito, e essa frase não é bem recebida por sua família. Vitoire passa a maior parte da noite rezando. Pela manhã, ela anuncia que o Senhor está protegendo-os, então eles devem continuar a caçada. No entanto, Batiste se recusa a ir atrás do homem que poupou sua vida, então em vez disso ele levará Honore de volta ao pai. Um furioso Joseph pula em cima de seu irmão e eles começam a lutar no chão enquanto Vitoire observa sem fazer nada. Após alguns minutos de luta, Batiste consegue derrotar seu irmão e deixa a floresta com o corpo de Honore. Momentos depois, Massamba está em movimento novamente, seguindo rastros no chão e plantas para encontrar sua filha. Quando Rado tenta deixar a caverna também, Joseph atira em sua perna para derrubá-lo. Então, Joseph aperta a ferida enquanto ele e Vitoire perguntam a ele sobre Mat e Massamba. Rado se recusa a falar e diz que esta ilha pertence às pessoas negras, então Vitoire atira nele na cabeça. A dupla revista a caverna e encontra a camisa velha de Massamba, então agora o cachorro pode seguir seu cheiro. Em apenas alguns minutos, o cachorro encontra Massamba atravessando o rio e pula para atacá-lo, sem saber que há uma cachoeira atrás deles. Eles ambos caem no lago abaixo e Massamba tenta nadar o mais rápido possível, mas o cachorro facilmente o alcança e morde seu braço. Enquanto ele grita de dor, Massamba empurra o cachorro e pega uma pedra para esmagar a cabeça da besta até a morte. No topo da cachoeira, Joseph e Vitoire veem Massamba escapar para a floresta. Pelas próximas horas, Massamba continua a vagar pela floresta enquanto segue qualquer rastro que possa encontrar. Eventualmente, ele tem que parar e descansar porque está perdendo muito sangue. Vitoire e Joseph ainda estão procurando sob a chuva e recebem a pista de que precisam quando notam um pouco de sangue em uma árvore. Naquela noite, Massamba sonha com sua esposa novamente e recebe palavras de incentivo dela, recebendo sua bênção e uma promessa de orientação. No dia seguinte, Massamba chega à praia e encontra um monte de escravos mortos na areia e na água. Há também um barco destruído, o que significa que a tempestade os impediu de escapar para Madagascar. Massamba verifica cada corpo na praia, mas não consegue encontrar Mat. Então ele volta para a floresta. Ele segue um barulho estranho e encontra alguns sobreviventes. Então ele pergunta a eles sobre Mat antes de desabar de dor e lágrimas. Os homens o ajudam a se levantar e o levam para uma caverna perto da praia onde as mulheres estão se escondendo. Aqui ele finalmente encontra Mat e corre para abraçá-la, mas não há muita reação dela. Massamba então anuncia que ajudará ela a encontrar Fibulmi, o que faz Mat sorrir e finalmente abraçá-lo de volta. Depois que Massamba e Mat partem juntos, Vitoire e Joseph também chegam à praia e encontram todos os corpos. Eles seguem as pegadas de Massamba na areia para continuar sua caçada, forçando Mat e Massamba a se esconderem. Mat diz que está cansada de se esconder e Massamba concorda
concorda que é hora de fazer um plano. Naquela noite, Masamba faz um ritual tradicional para renovar sua promessa à sua esposa e pede coragem para lutar contra seus inimigos. Conforme a luz da lua se move ao redor dele, Masamba ouve a voz de sua esposa dizendo que agora eles são um antes de começar a chover. Enquanto isso, Vitoire e Joseph estão acampando pela noite. Vitoire ouve um barulho e empurra Josper para baixo bem antes de uma lâmina atacar na escuridão. Mãe e filho imediatamente pegam suas armas e tropeçam cegamente enquanto tentam encontrar a fonte do ataque. De repente, Joseph ouve um barulho e atira, revelando sua posição para Masamba rapidamente cortá-lo com uma lâmina antes de se esconder novamente. Vitoire corre para seu filho e percebe que ele está em dor insuportável, então ela o apunhala para acabar com seu sofrimento. Depois disso, ela se esconde atrás de uma árvore apenas para sair novamente quando vê Masamba por perto. Com o relâmpago servindo de cobertura, Vitoire se esgueira até surpreender Masamba por trás, atirando nele no ombro. Então ela pega sua faca para arrasta para cima ele, mas quando ela olha novamente, ele desapareceu. Uma Vitoire aterrorizada começa a rezar até Masamba aparecer atrás dela e arrasta para cima ela. Naquela noite, Masamba sonha com sua esposa aparecendo diante de Eugene e arrasta para cima ele com uma lança. Na manhã seguinte, Mate tem que acordar seu pai de seu trance e ajudá-lo a andar por causa de suas lesões. No entanto, Masamba está muito tonto e logo desmaia novamente. Mate cai de joelhos enquanto tem um colapso e grita por ajuda. Isso chama a atenção de um bando de escravos que também estão procurando por Fibumi e recentemente escaparam da plantação de Eugene. Mate se junta ao grupo e os homens ajudam a carregar Masamba enquanto continuam sua busca. Após várias horas vagando pela floresta, eles finalmente encontram a vila mítica perto das colinas. Um curandeiro imediatamente faz uma pomada e a aplica em todas as feridas de Masamba enquanto reza. Isso ajuda Masamba a se curar e se mover sem dor novamente. Naquela noite, os locais recebem Masamba e Mate em sua comunidade e comentam sobre algumas das diferenças em suas culturas, já que muitos desses escravos nasceram nesta ilha e não na África. Masamba compartilha histórias sobre sua tribo original e como sua esposa foi arrasta para cima em um navio colonizador porque ela se recusou a ser uma escrava. Mate também menciona algumas das histórias que sua mãe costumava contar a ela e como ela encontrou a força para sorrir para sua filha antes de sua morte. No dia seguinte, enquanto ela está tomando banho no lago, Mate vê sua mãe observando-a de longe. À noite, os moradores veem chamas à distância, o que significa que os caçadores estão vindo atrás deles. Todos começam a correr enquanto os homens brancos atiram e conseguem recapturar alguns dos escravos. Eles atravessam um enorme campo, mas infelizmente encontram seu caminho bloqueado por um penhasco, o que permite aos colonizadores cercá-los. Usando um escravo como tradutor, um homem pede que eles se rendam e explica que o governador prometeu poupá-los. Masamba diz que quer uma vida sem correntes e sem mestres, inspirando Mate a começar a cantar uma canção tradicional. Os aldeões cantam juntos antes de se deletarem, escolhendo o fim ao invés da escravidão. Chegamos ao fim do recap do filme, no Chains No Masters. Inscreva-se no canal e deixe seu like para mais vídeos. Minha nota para esse filme é 7 de 10. Comente sua nota que eu darei coração. Assiste esse vídeo aí.